Boa noite a todos. Que a paz de Deus nos irmane e nos dê sempre a fé e a esperança necessárias para que possamos cumprir com o nosso compromisso de realizarmos em nós o melhor possível para que o aproveitamento dessa oportunidade reencarnatória nos seja de êxitos e que através do aprendizado constante, da nossa intelectualidade através do conhecimento, da aplicação das virtudes necessárias para a nossa evolução espiritual, nós consigamos não só fazer da Terra um mundo melhor, mas também possamos alcançar, ao retornarmos à pátria espiritual, um status de bem-estar, de paz, de harmonia e equilíbrio. Estamos hoje aqui dando continuidade aos trabalhos dos ciclos de palestra da Casa Espírita Semente Cristã, onde nos foi pedido que falássemos a respeito do temor da morte. Como nós estamos vivenciando um momento de isolamento, em que não podemos realizar essa palestra pessoalmente na Casa Espírita, nós estamos aqui fazendo esse vídeo, entendendo que não temos a prática e a experiência de realizar esse tipo de trabalho, mas a boa vontade e, acima de tudo, o espírito de cooperação e fraternidade que devemos ter para realizarmos em algum momento aquilo que nos compete. Bem sabemos que o temor da morte é um temor que acompanha a criatura humana desde quando este começou a habitar este planeta. Não é uma novidade, é algo que tentamos ignorar, que tentamos não pensar, porque nos causa apreensão, nos causa inquietação e este temor. Mas temos certeza que à medida que nós vamos compreendendo a respeito de que a morte nada mais é do que uma transição, um estado e que nós, de uma maneira ou de outra, estamos fadados para transpormos a barreira que nos limita entre a Terra e a espiritualidade maior. Vamos aqui, então, abordar esse temor da morte. Por que tanto tememos a morte? Por que ela tanto nos apavora? Para que nós possamos, então, a partir desse raciocínio, começarmos a introduzir em nossa vida, na nossa consciência, a educação e o preparo necessário para que não tenhamos mais tantas incertezas, tantas dúvidas em relação ao que nos espera após a morte do corpo. Tentarei abordar isso através de 4 aspectos que eu considero primordiais para que a gente entenda esse temor. O primeiro deles, eu peço licença, nós vamos acompanhar um roteiro aqui do lado para podermos melhor nos direcionarmos com vocês que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento. O primeiro aspecto a considerar é o medo do desconhecido. Eu sempre procurei razões, eu sempre procurei entender a respeito dessa situação. E desde muito pequeno, muito novinho, eu fui bombardeado por várias afirmações
principalmente de cunho religioso, filosófico, que ao invés de auxiliar em relação à questão da morte, mas me perturbava mais, me desorientava. E esse temor, ele crescia, causando o que nós normalmente costumamos eh, entender como um pânico, uma síndrome de pânico que acomete muitas pessoas em relação à questão da morte, à questão de deixar o corpo físico. E para nós podermos falar um pouco a respeito dessa questão do desconhecido, porque tudo aquilo que nós não conhecemos, tudo aquilo que nós não podemos ter uma explicação racional, tudo aquilo que nos foge ao contato lógico, visual, material do que nós estamos vivendo no momento, na nossa vida presente, nos causa receio, nos causa medo. É factual que nós, se nos colocamos diante de uma determinada situação em que nós não sabemos o que pode acontecer, que nós não temos referenciais em relação àquela situação, porque desconhecemos, nós vamos temer. Nós vamos ter, no mínimo, precaução em relação a como proceder diante daquela situação. Um bom nadador que se depara diante de um rio caudaloso, que não conhece aquela região, que não conhece aquele rio que por ali passa, é desconhecido para ele, ele vai temer em entrar naquelas águas para atravessar o rio. E assim são muitas as situações na vida da gente. Então eu trouxe aqui para vocês um conto que eu vou pedir licença para ler, que fala a respeito dessa questão. Né? Até onde nós levamos o nosso medo quando nós não conhecemos, quando nós não entendemos. Né? Então, a partir desse momento, quando nós lermos esse conto, nós vamos poder associar como perante esse temor, este anseio que tanto mal nos faz em relação à vida futura, à vida espiritual que nos aguarda. Diz o conto: um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas, noite escura sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam, não raro, assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Ele diz então: olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam. Coração a galopar no peito, pulmões em brasa. Passou diante de um bico de luz, um poste com um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. Seu perseguidor, olha quanto cômico é, muitas vezes, esse medo absurdo que nós projetamos em nós. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. Então, a história assemelha-se ao que ocorre com a morte. Nós divagamos, nós criamos, nós criamos uma expectativa porque nos falta referenciais, nos faltam alguma coisa que nos dê uma luz em relação ao que vai acontecer conosco após o nosso desencarne. Apesar que para nós espíritas, quando eu falo aqui nessa questão, dando uma abrangência para todas as pessoas,
e principalmente aquelas que não têm o conhecimento que nós espíritas já temos em relação ao temor da morte. Mas nós espíritas bem sabemos, através da mediunidade, através da comunicação dos ditos mortos com os vivos, através da psicografia, através da própria codificação espírita, dos livros coadjuvantes da codificação, das cartas, milhares de cartas que nos chegaram, principalmente através das mãos abnegadas do nosso amado irmão Francisco Cândido Xavier, em que nós vamos, espíritas, tomando conhecimento da realidade espiritual. E nós estamos aqui cumprindo um processo objetivo permitido por Deus através da sua lei de justiça, que a justiça divina ela é disponibilizada através da liberdade de agirmos. O nosso livre-arbítrio é que nos dá, através das consequências do uso desse livre-arbítrio, a nossa condenação ou a nossa absolvição. Não é verdade? Então, nós estamos aqui cumprindo por determinação de Deus para que nós possamos alcançar o progresso necessário para nós evoluirmos esses princípios ditados pelas leis de Deus, para que a gente possa ter verdadeiramente a liberdade espiritual. Então, através de todo o conhecimento espírita, nós já temos uma projeção, nós já temos um conhecimento de como vai ser a nossa vida futura. E que está condicionada, tenhamos a certeza disso, a esta nossa liberdade de agir, ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Então, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos pelas nossas escolhas egoístas, pelas nossas escolhas equivocadas, através do ódio, do rancor, da inveja, do ciúme, dos dissabores diversos, que ainda é fruto da nossa ignorância. Mas nos tornamos também libertos, dentro daquela expressão máxima do Cristo, quando, uma vez, no madeiro do Gólgota, em que ele nos dá a verdadeira lição de liberdade do Espírito, em que ele perdoa todos e pede a Deus, perdoa todos os nossos irmãos da terra, porque não sabem o que fazem. Então ele nos diz bem claro que ainda realizamos muitas coisas que estão contrárias à lei de Deus, porque desconhecemos suas verdades. A ignorância nos torna escravos da dor, do sofrimento, e assim nós vamos tendo que recapitular sempre até aprendermos e nos libertarmos para a vida espiritual, onde vamos ter a alegria, o bem, todo o prazer de vivenciarmos as benesses divinas. Tenhamos a certeza disso. No momento em que nós conhecemos, no momento em que nós sabemos, no momento que nós, através da introspecção constante, vamos entendendo que a morte não existe, que é apenas um processo limítrofe entre a vida material e espiritual, que é o adormecer e acordar nas nossas mesmas virtudes, sentimentos, escolhas, os nossos gostos, a nossa mesma intelectualidade. Vamos deixando aqui
esta vestimenta, e no mundo espiritual vamos entrar num desdobramento grandioso, onde as potências intelectuais, onde as virtudes, aquelas que nós conquistamos, vão tomar uma dimensão muito maior do que nós imaginamos, favorecendo-nos se nós bem aplicamos as leis de Deus em nossa vida atual. Se bem aproveitamos a oportunidade para realizarmos em nós e ao redor de nós o melhor possível para que nós tenhamos a felicidade de, ao desdobrarmos pela morte do corpo no mundo espiritual, encontrando então a situação que foi aquela que nós criamos quando em vida. Só vamos ter aquilo que damos. Não adianta, se nós não cuidamos de praticar aquilo que nos ensina o Cristo e hoje a doutrina espírita, com certeza estaremos com a nossa consciência, com o nosso estado espiritual, nos cobrando, causando-nos um remorso imenso, pedindo para que a oportunidade seja reeditada e que nós tenhamos que retornar para uma nova edição na escola da vida terrestre. Seja, pois, então, aqueles autodidatas em relação ao entendimento da vida espiritual. A morte não existe a não ser dentro do aspecto material que nós conhecemos. Há sempre vida. A única coisa que existe é vida. Tenhamos a certeza disso. Outro aspecto que nós devemos entender em relação à questão do temor da morte é que nós vamos ver que lá no Livro dos Espíritos, através de pergunta de Allan Kardec, nós vamos compreender melhor essa construção temerária que nós carregamos, que é a questão da fragilidade espiritual, da fragilidade moral. É exatamente essa ignorância que nós carregamos, fruto muitas vezes da educação, da própria cultura popular, do direcionamento que algumas religiões dão em relação à questão da morte e do pós-morte. Então, Allan Kardec, na pergunta 941, ele diz assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro. De onde vem esse temor? Ora, nós temos um temor da morte porque nós, em algum momento, através de nossas vidas passadas, nós já passamos por isso. Nós trazemos dentro de nós esta situação. Assim como trazemos também a certeza da imortalidade da alma. Nós não podemos fugir disso. O Espírito da Verdade, ele diz: falta-lhes fundamento para semelhante temor. Ora, deixa bem claro. Falta conhecimento. Falta entendimento lógico, racional. Mais uma vez, a ignorância. Mais uma vez, a fragilidade do ser, fragilidade espiritual, que não se prepara, que não é bem direcionado, porque as teologias, as filosofias, em alguns casos, as religiões, levam as criaturas a incertezas e a temores absurdos, frutos do egoísmo, do poder, que trazem essas criaturas que estão à frente de religiões diversas em manter subjugadas os seus fiéis para continuar
impondo a fé, muitas vezes uma fé cega, sem razão e sem lógica, na verdade. Então continua. Mas que queres se procuram persuadi-las? Olhem bem, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o está na natureza, e que constitui pecado mortal para a alma. Foi assim que eu fui criado. Então, desde cedo, eu ficava num auto-julgamento muito grande. Pecado. Onde eu posso ter a certeza de que o que eu fiz é pecado ou não? Como é o julgamento de Deus em relação a esse pecado? Até porque esta avaliação que é própria da nossa consciência, nós condenamos ou nos absolvemos, ela é dependente do nosso grau de entendimento. Quanto mais nós entendemos sobre a vida espiritual, mais responsabilidade nós temos com as nossas escolhas, em relação se elas serão escolhas boas ou não. Então, esse pecado perseguia e ainda persegue muita gente, porque elas passam a se auto-vigiarem de maneira errônea, em autoculpas, em altos flagelos. Muitas vezes nós observamos da história, através dos livros, através dos exemplos, a questão daquelas criaturas que, para aliviar o pecado, ou para, assim pensando, tirar aquele pecado através de suas ações, se autoflagelavam, dilacerando o corpo, criando situações desarmoniosas, materiais, como se aquilo fosse, de alguma maneira, absorver as suas atitudes, os seus atos praticados. Bem, nós sabemos que só através do bem, da prática do bem, através da renovação dos nossos valores, da nossa reforma íntima, é que nós podemos não tirar de nós, porque nos pertence, os erros cometidos, mas substituí-los, né? Dando uma nova forma, dando um novo conceito, para que a gente possa ter equilíbrio e harmonia na nossa vida. Então não adianta que nós não vamos, através de sacrifícios, através de rezas, através de situações que nos causam nenhum tipo de melhora espiritual, nos livrarmos de nossas culpas, de nossos ditos pecados. Então, essa questão da educação mitológica, sem profundidade, sem lógica mesmo, sem razão, do inferno e de um céu, onde nós sabemos que, através da maioria das religiões, esse conceito de inferno é um local onde as pessoas vão, depois do julgamento de Deus, ficar eternamente presas, sofrendo todo o tipo de agonia, de terror, de sofrimento, onde há um fogo queimando todas aquelas pessoas, dando um estado infinito de dor e sofrimento. E o céu, um local onde há uma expressão de contemplação, de ociosidade, onde as pessoas descansam eternamente. Então, os dois parâmetros, os dois polos, inferno e céu, são absurdamente impossíveis de nos satisfazer, né?
pelo menos pela inteligência que nós já temos, pelos conceitos morais e espirituais, a questão da vida após a morte. Quem ficaria feliz no céu por ter praticado o bem, vivido equilibrado e harmoniosamente nessa vida, tendo o céu como presente? Quem ficaria feliz vendo um filho amado, um filho querido, ou um esposo ou uma esposa que transgrediu as leis de Deus, que não teve o mesmo alcance para merecer o céu, sendo condenado a viver eternamente no inferno? Imaginem, quem de nós estaríamos em paz, estaríamos vivendo com a nossa consciência tranquila, sabendo que aquele ser ente querido vai permanecer naquela situação eternamente, enquanto eu vou estar vivendo as benesses do céu que essas religiões nos ensinam. Então, esse temor do inferno, muito mais do que a esperança de alcançarmos o céu, causa de uma maneira drástica nas criaturas este trauma. É um choque psicológico tremendo. É um terrorismo. É um terrorismo. Ninguém quer isso, né? Aliado com a questão do pecado. Eu pequei, não pequei. E o que é o pecado, né? Na realidade, é relativo à questão, como eu já disse, do nosso entendimento da vida. Eu não posso questionar o índio que usa da sua ignorância para se alimentar de outro ser semelhante seu, a um ser que já conquistou o conhecimento, que já alcançou o entendimento moral e espiritual. Não é verdade? Então nós temos que estar de acordo com esta evolução que vai paulatinamente nos alcançando. Então é isso que os Espíritos nos falam em relação à nossa fragilidade moral, à nossa fragilidade espiritual, intelectual, que nos causa esta incerteza absurda. Mas nós, espíritos, já não temos mais, na verdade, ou ainda temos. É uma questão que devemos estar nos formulando constantemente. O quanto nós estamos nos educando para a nossa viagem à pátria maior, o nosso verdadeiro mundo. Até onde nós estamos meditando, refletindo, que podemos a qualquer momento deixar tudo isto que nós temos aqui, materialmente falando, que nada mais são os instrumentos necessários para que nós, nesta escola maior, possamos progredir. Porque nada disso nos pertence. Tudo foi nos dado por empréstimo. Estamos aqui para cumprir mais uma etapa e vivermos melhor, verdadeiramente, no mundo espiritual. A outra questão, terceira questão que nós temos que ver, que são as lembranças adormecidas que a gente traz do passado. Né? Quantos traumas, quantas situações que a gente, no nosso inconsciente, carrega. Nos diz um irmão, um espírito, através das mensagens psicográficas, que a grande maioria tem um temor imenso da morte, porque carregam o trauma do desencarne e as lembranças vividas no umbral. Como essas lembranças não são nada boas, nós temos medo de retornar para lá. Então, quem já viveu uma situação
de um assalto em que foi preso, amarrado, espancado, ameaçado de morte, que passou horas num constrangimento psicológico e físico, com certeza vai carregar esse trauma e estar sempre atento, com receio, com medo de que isso se renove, aconteça novamente. Então, esses nossos traumas das nossas vidas passadas, de nossas situações passadas, nós carregamos em nós. Nós não conhecemos no presente, porque estamos obnubilados na nossa memória, para que ela não nos prejudique. Mas inconscientemente, lá em nosso subconsciente, nós temos essa certeza. Ela vem através desses insights, desses reflexos que se traduzem no medo, no temor, no pavor. Né? Assim como algumas pessoas têm relação a certas situações, um medo, pavor do medo do fogo, de água, de altura. E nos mostram as terapias de vidas passadas que essas pessoas desencarnaram em incêndios, por afogamentos, por terem caído de certa altura, terem desencarnado por processos traumáticos, traumatismos. Então, esse pavor, esse temor das lembranças do passado se refletem nesse presente, fazendo com que carregamos este medo. O que devemos fazer? Trabalhar em nós. Hoje estamos vivendo outra situação. Estamos no presente que nos espelha um futuro. E o que devemos fazer para que esse futuro não seja temerário, não seja de receios, não seja de dificuldades, mas sim de benesses. Porque queira ou não, queiramos ou não, todos nós nos sentaremos no banquete das consequências. O que é esse banquete das consequências? É fruto das nossas ações, das nossas escolhas. Em algum momento, nós vamos ter que nos alimentarmos neste banquete pelo mal ou pelo bem que nós realizamos. Nos dias atuais, através desta situação de calamidade, onde nós temos uma pandemia que nos solicita, acima de tudo, a confiança, a fé, a certeza. E existe uma causa justa para estarmos passando por isso. O que menos devemos ter é exatamente este pavor, este medo, esta ignorância, que nós perdemos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós afirmamos através das palestras, dos estudos, das leituras, da comunicação, do intercâmbio com o mundo espiritual. Nós vamos perdendo porque nós somos influenciados pela negatividade, pelo oportunismo, pela falta de coerência. Há um autoritarismo do mal, do negativo, da discórdia. E nós não desconfiamos que por trás exista a ação da espiritualidade que confronta o bem, que não quer a transformação do nosso planeta, que quer interferir na transição planetária. Vimos, infelizmente, não só irmãos ignorantes, mas irmãos já com entendimento, espíritas mesmos, valorizando o caos, temendo a morte, como se fossem viver eternamente aqui no plano material. Uma coisa é o medo, a outra é a precaução.
Sejamos equilibrados, sejamos inteligentes, tenhamos a certeza de que, se nada devemos, se não vamos sentar no banquete da consequência, na questão desta doença que vai passar também, como tantas outras que já passaram pela humanidade, porque é preciso que se separe o joio do trigo, e nesse processo de transformação, de transição planetária, vai ser imprescindível que isso aconteça. E não vai parar por aí. Nós vamos ter que cambiar, fazer trocas energéticas. Vibremos no bem, na harmonia, no equilíbrio. Sejamos sensatos. Promovamos o bem. Vamos discutir o amor, a força maior de Deus. Porque se isso está acontecendo, é porque está dentro do planejamento dele. Mas tenhamos a certeza que pleiades de espíritos maiores, superiores, estão aqui conosco, nos trazendo a sustentação necessária. Mas eles precisam que nós sejamos os coadjuvantes desse processo de transformação, através da oração, da vigilância, para mantermos o equilíbrio. A cada um segundo as suas obras. Jesus, quando disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos permitiu entendermos que devemos viver aqui no mundo material, com as necessidades do material, mas devemos, acima de tudo, estabelecermos as diretrizes para a construção do reino de Deus em nós. Então, meus irmãos, sejamos fortes, sejamos otimistas. Vamos trabalhar em prol do bem em nós, emergindo a confiança e a fé, que tudo passa. Para finalizar, vamos falar a respeito da educação equivocada sobre a situação do espírito após a morte. Se nós não tivermos uma educação que nos permita dizer que a vida ela é infinita, a vida futura é uma condição sine qua non dentro da lei de Deus, que nós estamos vivenciando processos e mais processos para um encaminhamento do espírito à evolução. Vamos falar aqui a respeito de um pensamento de Allan Kardec em relação à morte. Que ele diz, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. A educação da alma. Uma questão ainda desprezada pela maioria dos seres. Nós não nos preparamos. E a melhor maneira de nós nos prepararmos para que a morte não seja o pavor, o temor, a assombração que nos persegue, é vivermos integralmente, com alegria, com otimismo, com fé, com bem, amando, perdoando, sentindo o outro nas suas necessidades, na empatia, na resiliência, na saúde mental e espiritual. Porque se assim não for, nós estaremos sempre temerosos. Porque quando não vivemos bem, quando não nos manifestamos bem, equilibradamente na vida, nós vamos carregar intuitivamente esse temor. O temor da morte é o temor de nós mesmos,
pelas nossas incoerências, inconsequências, más ações, nossos desequilíbrios. Sejamos então, nossos irmãos, portadores das benesses de Deus, aviltando em nós a alegria, fortalecendo-nos, para que o trabalho do bem, através de nossas ações, permaneça. Sejamos fraternos, unidos. Trabalhemos em nós a substituição do egoísmo e do orgulho pelo bem maior, pelo amor, pela necessidade da sobrevivência do outro em detrimento somente da nossa. Sejamos portadores da boa nova. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, permaneça com todos nós, nos iluminando, e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.